Ministros do STF veem como inevitável o impeachment de um ministro do STF a partir de 2027. Tá? Essa matéria saiu aqui no Cláudio Dantas, saiu também, na verdade, a fonte original é o Diário do Poder do Cláudio Humberto, que é um jornalista com muito trânsito lá em Brasília. Né? E ele está dizendo aqui que, com os desgastes reputacional, o STF, a conclusão dos seus ministros é que a situação virou, a corte perdeu o apoio da mídia tradicional e a indignação superou o medo. Ou seja, vai ter impeachment em 2027. O interessante dessa história toda aqui é que é lógico, no momento que você chega à conclusão de que vai ter impeachment em 2027, você não fica parado esperando, você faz alguma coisa para evitar isso. E aí a grande dúvida que fica é o que o pessoal do STF vai fazer para tentar evitar esse tipo de coisa. Existem algumas coisas que eles podem fazer até, por exemplo, promover o impeachment antes de 2027. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Né? Então tá aqui, ó, a informação é que os ministros do STF veem o impeachment inevitável a partir de 2027. Olha só, ministros do STF avaliam que, a partir de 2027, pedidos de impeachment contra integrantes da corte serão inevitáveis. É lógico, eles querem dizer com isso o processamento do pedido de impeachment, porque alguém fazer pedidos de impeachment, isso já está sendo feito já abundantemente, já tem 40 pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes, do Toffoli e demais. Acho que todos os ministros do STF têm pedidos de impeachment lá. Então, assim, alguém fazer pedido de impeachment já tem hoje, né? O que ele está querendo dizer aqui é que é inevitável que alguns desses pedidos irão prosperar, né? Seja qual for o vencedor das eleições presidenciais, ainda que a direita não controle o Senado. Ou seja, mesmo com o Lula sendo reeleito, eu acho pouco provável, mas existe essa possibilidade, e mesmo que a direita não controle totalmente o Senado, né? O que é controlar totalmente o Senado? Já está mais do que claro que a direita vai fazer a maioria no Senado. A maioria já está praticamente assegurada. A questão é que para passar um pedido de impeachment, você tem que ter 54 votos dos 81 votos do Senado. É isso que vai ser difícil a direita conseguir. Ela conseguir 41 votos, que é o que você precisa para a maioria na Câmara, né, a maioria no Senado, digo, a direita vai conseguir. Mas o dos 41 até 54 vai uma distância, aí são 13 votos a mais que podem ser muito difíceis de conseguir. O fato é, pelo menos processar alguma coisa vai, né? Segundo a publicação, o cenário interno do STF é de reconhecimento de desgaste reputacional. A conclusão dos seus ministros é que a situação virou. A corte perdeu o apoio da mídia tradicional e a indignação superou o medo, após o escândalo do envolvimento de 2 dos ministros com o Banco Master, diz o site. Né? Esse site aqui, ele está falando aqui. Vamos ler no original, que eu acho que é sempre melhor. Né? Então aqui, ó, com o desgaste reputacional do STF, a conclusão dos seus ministros é que a situação virou, a corte perdeu o apoio da mídia tradicional, a indignação superou o medo, após o escândalo do envolvimento de 2 ministros com o Banco Master. A maioria avalia em conversas reservadas, então não é um falando isso não, é a maioria avalia em conversas reservadas que em 2027 o processo de impeachment de ministros do STF serão inevitáveis, seja qual for o vencedor do presidente, ainda que a direita não controle o Senado completamente, né? Então, olha só que esse pessoal está chegando à conclusão aqui. Eles estão entrando para a fase de aceitação. Porque a verdade é a seguinte, eles estavam apostando que eles conseguiriam derrotar o bolsonarismo, né? Que eles iriam conseguir, no final das contas, fazer com que a população deixasse de gostar do Bolsonaro. Eu sempre lembro isso para vocês porque isso é uma distinção muito importante. O Alexandre de Moraes, ele não queria prender Bolsonaro. Se ele quisesse prender Bolsonaro, ele teria prendido Bolsonaro muito fácil. Inventa uma história qualquer e prende Bolsonaro. Ele prendeu o Felipe Martins sem lógica nenhuma, ele prendeu um monte de gente sem lógica nenhuma. Ele não prendeu o Bolsonaro, ele fez todo o processo para prender o Bolsonaro só lá no final, porque ele queria convencer as pessoas a deixarem de gostar do Bolsonaro. O objetivo do Alexandre de Moraes nunca foi prender Bolsonaro. O objetivo dele era tentar convencer a população brasileira a não gostar do Bolsonaro. Volta a votar no Aécio, vamos votar no PSDB, volta pro PSDB, o Bolsonaro é muito radical, não pode não. Ele tentou convencer o pessoal, só que deu errado, né? E lembra, a expectativa deles é que uma vez que Bolsonaro fosse condenado, né, que pudesse passar em todos os jornais, tá vendo? Bolsonaro foi condenado, ai, Bolsonaro é golpista, agora tá escrito, o STF condenou o Bolsonaro, acabou, agora o povo vai se reunir em torno do Lula e ninguém mais vai gostar do Bolsonaro e não sei o que lá. Só que o que a gente viu é que, na verdade, eles jogaram toda a relevância e o nome do STF na lama para tentar esse esquema e deu errado, não conseguiram, né? É verdade, conseguiram prender o Bolsonaro, mas isso não é o que interessava para eles, porque o problema está posto agora. O Flávio Bolsonaro já está na frente do Lula nas pesquisas, ou seja, o Bolsonaro continua comandando a direita e é inevitável que em questão de
pouco tempo, ele vai sair da cadeia e vai sair com uma força muito maior do que ele já teve no passado. Exatamente por quê? Porque ele lutou contra o sistema e ganhou. Eu falei para vocês, o sentimento brasileiro é antissistema. O pessoal tá vendo que esse sistema tá dando errado, esse sistema ferra com o brasileiro e não ajuda em nada. Sentenças raivosas contra opositores de Lula desgastaram o STF perante a opinião pública. Eles achavam que iam usar o truquezinho do consenso social que a imprensa durante muitas décadas no Brasil conseguia impor, né? A imprensa no Brasil conseguia de fato eleger e destruir político aqui no Brasil. Destruiu o Collor completamente. O Collor merecia, tá? Mas realmente ele foi destruído pela imprensa, ninguém tem dúvida disso. Agora, tentaram fazer a mesma coisa com o Bolsonaro. Foi o que a imprensa tentou. Tentaram destruir o Bolsonaro a todo custo. Achavam que iriam destruir ele. Não tinha nem lógica a acusação que foi feita contra ele. Por que ele daria um golpe no dia 8 de janeiro? No dia 8 de janeiro, 8 dias antes, ele podia dar uma ordem para os generais para fazer o golpe. Por que ele esperaria sair do governo para no dia 8 de janeiro aí tentar um golpe com coisa... Não tem lógica nenhuma isso, né? Então, sem dúvida alguma, essas sentenças raivosas contra o Bolsonaro desgastaram o STF. Mas o Master, em avaliação interna, pode ter um significado de pá de cal. E, de novo, você pode parecer que essas duas coisas não têm nada a ver uma coisa com a outra, mas tem. Por que essas coisas têm a ver uma coisa com a outra? Porque o que dá força a estruturas hierárquicas como o PT, como o governo, é a corrupção. Eles só conseguiram convencer o Alexandre de Moraes a fazer essa lambança toda, o Toffoli a fazer essa lambança toda, outros membros do STF a embarcar nessa lambança, Barroso, Gilmar Mendes e não sei mais quem, porque é corrupto pra caramba, porque são todos corruptos pra cacete. Para ministros, o impeachment será usado para contenção do STF, com apoio explícito de partidos de centro, de direita e alguns setores da esquerda. Aqui, ó, o caso Unafisco, ameaças de retaliação, avaliou o ministro à coluna, deu o motivo que os jornalistas esperavam para se libertar desse vínculo. Não foi a ameaça ao Unafisco. A ameaça ao Unafisco foi um absurdo também, né? O caso da Transparência Internacional é um absurdo também, mas o problema é ameaça a jornalista. Os jornalistas começaram a perceber, não tem mais a parte boa, que era tirar Bolsonaro. O que eles conseguiam fazer, eles fizeram no caso do Bolsonaro. Não resolveu o problema. Então ficou só a parte ruim. E aí que os jornalistas começaram a se virar contra o cara, né? Então tá aqui, ó. Isso tá claro, isso não é nenhuma novidade. Eu já tinha falado para vocês também que é inevitável que vai ter impeachment a partir de 2027, mas aí você tem um outro problema. Tem até outra coisa aqui, ó. Olha só, na manifestação da Paulista, mais de 90% disseram apoiar impeachment de Moraes e Toffoli. Para você ter uma ideia, nessa mesma manifestação da Paulista, 74% preferem o Flávio Bolsonaro como candidato à presidência. Olha só, tem mais gente querendo impeachment do STF do que apoiando o Flávio a presidente, tá? É verdade que eu acho que a maior parte ali vai votar no Flávio de qualquer jeito, tá? 100% vai votar no Flávio de qualquer jeito. 74% preferem o Flávio, mas tinha aqui 26% que preferiam o Tarcísio. Eu já falei para vocês, eu preferi o Tarcísio. Então assim, eu entendo, né? Vou votar no Flávio, vou ajudar o Flávio no que eu puder, coisa e tal, mas eu preferi o Tarcísio. Eu imagino que seja a mesma coisa lá na Paulista. Mas de qualquer forma, chama muita atenção que o número de pessoas que quer o impeachment do Toffoli e do Alexandre de Moraes é maior até do que o pessoal que quer o Flávio Bolsonaro. Aí vem a segunda questão nessa história, né? Por que eles estão vazando isso para a imprensa? Porque você pode ter certeza, tá? Essas coisas são assim, são vazadas para a imprensa, tá? Por que tá saindo esse papo na imprensa? Porque a situação é a seguinte, eles querem fazer alguma coisa para evitar isso. O que eles podem fazer de mais prático para evitar esse tipo de coisa é fazer impeachment antes de 2027. Porque eles estão vendo que em 2027 eles vão estar lidando com uma força muito maior contra o STF. E ninguém quer perder o carro. Arrisca, se eles não sacrificarem 1 ou 2 agora, ter que sacrificar 8 ou 9 ano que vem. E aí, meu amigo, é o que eu falo, o recado aqui é que o Toffoli e o Alexandre de Moraes tem que prestar atenção mesmo, porque o resto do pessoal da STF tá vendo que não vai ter alternativa, vai ter que sacrificar uns dedos aí para salvar a mão, né? Ou uns anéis para salvar o dedo, sei lá como é que é o moto aí, como é que é a frase de efeito, né? O ponto é, vão ter que sacrificar um ou 2 para tentar salvar o resto, né? Ninguém quer sofrer impeachment. Impeachment é chato pra caramba. Vai ser 1, 2 ou 3 que vai sofrer impeachment, eu não sei, mas eu garanto para vocês, se eles não fizerem nada esse ano que vem vai ter muito mais impeachment do que eles imaginam. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né?